Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre Pentecostes, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Falando em ser guiados pelo Espírito Santo, não poderíamos deixar de falar sobre o fruto do Espírito Santo. Não vamos estudar Atos dos Apóstolos hoje, mas um texto muito conhecido, escrito pelo apóstolo Paulo, que está na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Sabe, queridos, a carta aos Gálatas é uma carta muito rica e poderosa, não só por ser a palavra de Deus, mas por causa do seu contexto e por causa do assunto que Paulo trata. A atualidade, a força daquilo que Paulo trata nesta carta é impressionante. Durante muitos anos eu fui e ainda sou professor de ética na Universidade Federal e já fui em algumas universidades particulares. E uma das coisas mais difíceis de se colocar na cabeça de um aluno de graduação é o verdadeiro sentido de liberdade. E é esse sentido que Paulo trata e nos dá uma lição tremenda na sua carta aos Gálatas. O que é de fato ser livre? A maioria das pessoas tende a dizer que ser livre é fazer tudo o que nós queremos. E de certa maneira não se está errado. O problema é que muito daquilo que nós queremos provoca na realidade muito mais aprisionamento do que liberdade. Porque quando Adão, ou melhor, quando todos nós pecamos na figura de Adão, lá no paraíso, parece que o pecado retirou de nós a capacidade de fazer realmente boas escolhas. Ele desligou a chavezinha do bom senso. E aí a gente confunde liberdade com uma série de outras coisas. Basta você dizer que tem liberdade para falar, alguém se acha no direito de xingar, de humilhar, de reclamar, de falar mal dos outros, porque tem liberdade para falar. Basta alguém dizer que você tem liberdade para ir para uma festa, que aí o cara vai para a festa, enche a cara de cachaça, trai a esposa e faz. Basta alguém dizer qualquer coisinha, tem aquele velho ditado, né? Basta você dar a mão que o outro quer logo o braço inteiro. Ou alguns dizem, dá a mão e quer o pé. Né? Parece que nós temos de fato essa dificuldade de lidar com a liberdade. E por outro lado, há uma tentativa de evitar essas questões, que nos leva para outro lado totalmente oposto, do legalismo. E aí, durante muito tempo que eu passei dentro da igreja, tinha um tal de não pode, não pode, não pode. Era o tempo inteiro essa história, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E depois você abre a Bíblia e começa a ver, aí rapaz, esse negócio não é bem assim e tal, né? Tem até a brincadeira do adolescente que abriu a Bíblia, começou a ver o que não pode, aí começou, ai pode, né? Toda hora a gente descobrindo pouco a pouco algumas coisas que atrapalham a nossa liberdade. E Paulo vai trazer uma mensagem profunda na carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, nos fazendo compreender que a liberdade que há em nossas vidas é uma agência ou uma ação do Espírito Santo e não uma escolha de atitudes deliberadamente feita por nós, porque nós perdemos, como eu disse há pouco, a capacidade de sermos verdadeiramente livres. Nós não temos a capacidade de dizer assim, acordar um dia, 6 horas da manhã, sabe, tomar o café, dar um beijo na esposa e dizer,
minha princesa, hoje eu vou passar o dia inteiro sem pecar. Eu não consigo ter essa liberdade suficiente para dizer, eu vou passar um dia sem pecar. Ora, meu amigo, e por que instituiu-se que só pecar é que é ser livre e que não pecar não é ser livre? Como é que você é livre se você não pode fazer a opção de não pecar? É por isso que Paulo nos chamou, em alguns momentos, de escravos do pecado. Porque a nossa liberdade ou a nossa prisão não está efetivamente naquilo que nós fazemos, mas naquilo que domina a nossa consciência, naquilo que preenche a nossa cachola aqui, tá? Então, alguns são prisioneiros da pornografia, outros prisioneiros do álcool, outros prisioneiros do trabalho, outros prisioneiros, sei lá, do sexo, prisioneiros de tantas coisas diferentes. E Paulo vem dizer, não, existe um projeto de liberdade. E é sobre isso que ele fala. Há 3 grupos muito especiais na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ele se reporta a pessoas a quem ele mesmo pregou o Evangelho, especialmente no capítulo 1. Nos parece que Paulo tinha uma aproximação muito forte, ou teve uma aproximação muito forte com os destinatários desta carta, com os Gálatas, com o povo que morava ali na região da Grécia chamada Galácia, e a discussão é se era Galácia do Sul ou Galácia do Norte, mas Paulo tinha ali uma intimidade com aquele povo, e ele parece que pregou pessoalmente, particularmente, o Evangelho àquelas pessoas. Mas ele se reporta também nessa mesma carta aos apóstolos, aqueles que já eram apóstolos antes dele, e mostra que houve algumas sérias controvérsias, não tanto teológicas, mas comportamentais, com alguns apóstolos, especialmente com Pedro, quando ele narra no capítulo 2, ei meu amigo, eu tive que passar na cara de Pedro, que ele era um na frente dos judeus e outro na frente dos gregos, detonando com o amigo Pedro, dizendo, meu amigo, você é tudo menos livre, porque se você é um sujeito na frente dos judeus e outro na frente dos gregos, você não é livre não, você é escravo da sua covardia, você sofre de algum tipo de esquizofrenia, porque você de um lado se comporta de um jeito, do outro se comporta do outro, feito aquelas crianças que vão para a escola e toca o terror, quando a mãe chega, não, anjinho, né? Pedro parece que estava com esse problema. E o terceiro grupo que Paulo fala nessa carta, são cristãos judaizantes ou judeus que queriam impor as suas tradições, o seu legalismo, a sua lei, aos cristãos a quem Paulo tinha pregado o evangelho da liberdade. Então eles estão querendo impor a circuncisão a essas pessoas. Então veja, são 3 grupos bastante distintos, mas 3 grupos que aparecem ainda hoje nos nossos dias, né? Recém-convertidos, autoridades religiosas e os legalistas perturbadores da paz, que olham e enxergam e acham que só as tradições é que nos livram do pecado, mas não a palavra em si. Vocês terem uma ideia, pastor Tiago trouxe para aqui na semana passada um movimento maravilhoso que está acontecendo no Brasil, chamado Clube Love, um trabalho contra a pornografia, né?
que serve para conscientização de adultos, de crianças, de adolescentes, de todas as faixas etárias, porque infelizmente a pornografia tem atingido a todo mundo. Mas houve pastores que proibiram os seus jovens de vir para o evento, porque disseram que é aberto demais. Claro, respeitamos a opinião, não estamos aqui criticando, mas, e ao mesmo tempo estamos, né? Mas aquela sustentação, como se a tradição antiga fosse a única forma de não pecar. Eu sei que tem pessoas aqui com mais idade e que normalmente a gente pensa que os nossos tempos eram diferentes e eram melhores, mas todos os tempos foram cheios de pessoas pecadoras e erradas. Nunca houve um tempo sem pecado. E o que havia era a diferença do pecado. Então, acredite em mim. Seu tempo não era melhor do que o meu, nem o meu tempo é melhor do que os dos adolescentes de hoje, nem o tempo de hoje será melhor do que o tempo do futuro. O único tempo que foi melhor do que todos é o tempo de Adão no paraíso, até ele pecar, e agora o único tempo que será melhor do que todos será o tempo da glória junto ao Senhor Jesus Cristo. O que há entre o pecado de Adão e a volta do Senhor Jesus é aquilo que Salomão diz em Eclesiastes: tudo se repete, é um pecado atrás do outro, é correndo atrás do vento e pecando, correndo atrás do vento e pecando. E Paulo puxa essa responsabilidade para falar aos Gálatas. Eu vou ler o capítulo 5 inteiro para a gente se situar dentro desse contexto, mas eu vou me apegar somente ao fruto do Espírito lá embaixo, tá bom? Então Paulo escreve assim aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha aí o que é a tônica da carta aos Gálatas, está aí. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Deixa eu só fazer um comentário bem rápido aqui. Cristo nos livra, tá? Nos liberta completamente das amarras da lei e de toda a tradição que vinha com a lei. A liberdade que Cristo nos dá é a de um espírito e de uma consciência transformada, entendendo que nós não podemos ser livres pelo nosso próprio espírito, pelo nosso próprio caráter, pela nossa própria forma de agir, mas que dependemos integralmente da sua graça. E aqui ele está dizendo que quem se apega às tradições, à religiosidade, a tudo o que vinha antes, dispensa a graça. E Cristo se torna nada para essa pessoa. Voltando aí no versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Aqui
ele faz menção àquele grupo especificamente de pessoas que queriam manter a tradição da circuncisão, achando que uma marca no corpo libertaria as pessoas do pecado. Mas o que Paulo está dizendo aqui, gente, é melhor que eles sejam logo castrados, porque aí sim eles vão parar com o pecado sexual. Mas só fazer uma marquinha no prepúcio, não, isso aí não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém, torno a dizer, é o Espírito Santo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos nos colocar na Tua presença e Te pedir que o Teu Santo Espírito venha aqui e toque os nossos corações. Pai, não são as palavras de um homem incapaz e pequeno aqui na frente que vão mudar a ninguém, mas a riqueza da Tua presença, a força do Teu Espírito, o Teu amor sendo revelado por meio da Tua palavra, isso sim nos transformará. Te pedimos, Pai, faz com que a Tua maravilhosa palavra tenha efeito sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Paulo radicaliza aqui a luta entre o Espírito e a carne, uma luta que nós não podemos em nenhum momento tentar relativizar, como muitas vezes nós tendemos a fazer. Sabe, Paulo coloca aqui duas coisas bem claras. Alguns vivem dominados pelos desejos da carne e outros vivem dominados pelo fruto do Espírito. E quem é de Cristo tem que andar pelo Espírito, mas quem não é de Cristo anda segundo a sua carne. Ele separa bem as obras da carne do fruto do Espírito. E olhe que presta atenção numa questão gramatical aí. As obras da carne no plural e o fruto do Espírito no singular. Vocês já ouviram aquela frase de que todos os caminhos levam a Deus? Maior enganação
do Satanás. Maior enganação que já foi posta no meio teológico no mundo inteiro. Apenas um caminho leva a Deus. Apenas um. Chama-se Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. A multiplicidade das obras da carne aparecem manifestas por meio do ciúme, da ira, do ódio. A multiplicidade das obras da carne vão aparecendo em todas as formas de pecado, no adultério, na mentira, sabe, no fingimento. E aí, gente, é muito fácil relativizar essas coisas. As pessoas tentam justificar os seus pecados e os seus caminhos pecaminosos com muita facilidade. Claro que nós temos que ter cuidado para não cair no legalismo, mas nós temos que prestar atenção naquilo que é de fato pecado e aquilo que não é pecado. E o que é pecado está manifesto nas obras da carne, como Paulo nos ensina aqui no versículo 19. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E ele ainda coloca, e coisas semelhantes. A lista é interminável. Mas, quando a gente ouve o mundo falar, a gente ouve mais ou menos a mesma coisa que Adão ouviu no paraíso do próprio Satanás. É verdade, Adão, que você não pode experimentar de nenhum dos frutos que estão aqui do jardim? É verdade, Adão, que você não pode experimentar de nada disso? Aí vem a história da liberdade. Rapaz, que é isso? Tu não pode tomar uma? Tu não pode beber? Tu não pode transar? Tu não pode fumar? Tu não pode nada? Veja que começa com a brincadeirinha. Tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode transar, tu não pode nada. A ideia posta de liberdade é que se você não pode pecar, você não pode nada. A ideia posta na cabeça tanto do adolescente quanto dos adultos de maior idade é que se você não puder fazer essas coisas, você não pode nada. Tirou-se a sua liberdade quando disse assim, ei, não peque. E Paulo diz exatamente o contrário. Ele radicaliza nesse sentido de dizer, preste atenção, pare e olhe. Lá em 1 Coríntios ele diz uma coisa linda. Ele falando sobre liberdade, diz que todas as coisas me são permitidas. Mas o quê? Nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas. Aí é a parte que eu acho mais linda. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O grande problema é a má interpretação dessa situação. Dizer assim, rapaz, eu posso beber. O que eu não posso é me deixar dominar pelo álcool. Verdade. Mas sábios são os alcoólicos anônimos que dizem, evite o primeiro gole. Não é? Não estou dizendo aqui, não quero radicalizar, mas quero que você pense. Alguns têm problema com álcool, outros têm problema com mentira, outros têm problema com sexo, outros têm problemas com arrogância, outros têm problemas, não sei,
Qual é a sua fraqueza? O que os alcoólicos anônimos dizem e aqui eu vou chamar de os pecadores anônimos deveriam dizer, evite o primeiro passo para o seu pecado. Tem gente que não tem problema, toma um vinho e acabou-se, não tem problema. Tem gente que não tem nenhum problema, sei lá, com sexualidade, não vai ficar doido porque viu uma revista da Avon, né? Tem cara que é tão viciado em sexo que olha aquelas revistas da Avon já fica doido, né? Mas tem outras pessoas não, que têm problemas. Então, para essas, Paulo diz, meu irmão, tudo lhe é permitido, mas não se deixe dominar por nenhuma delas. Não vá adiante. E aí, chega no ponto máximo da carta, para mim, quando ele diz, mas o fruto do Espírito é alegria, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero pegar essas nove características aqui do mesmo fruto e dividi-las em 3. E aqui deixa eu explicar uma coisa antes. Quando eu falo que são 9 características do mesmo fruto, é o seguinte, imagina que eu tivesse uma maçã aqui na minha mão, certo? Agora, como é que você daí de baixo saberia se essa seria uma maçã de verdade ou uma maçã de plástico? É difícil, né? Porque as maçãs de plástico hoje são tão bem feitas que é difícil. Você olha, aí você diz, tem a forma de uma maçã, tem a cor de uma maçã, mas para ser maçã precisa de mais atributos. Precisa ter o sabor de uma maçã, precisa ter o cheiro de uma maçã, precisa ter a textura de uma maçã, enfim. Veja que toda fruta, todo fruto que nós pegamos na vida, na nossa mão, eles têm várias características, certo? E é isso que faz você diferenciar uma maçã de um abacaxi, tá? É que você vai ver que existem diferenças gigantescas, porque cada um tem suas características próprias. E aqui Paulo diz, tem um fruto só do Espírito, um. E ele se caracteriza pelo seguinte, ele se caracteriza pelo amor, pela alegria, pela paz, pela paciência, pela benignidade, e assim ele dá 9 características. E qual a importância disso? É que esse fruto é que revela quem é que anda no Espírito e quem é que anda com a carne. E esse fruto é um fruto de autorreflexão, para que nós entendamos em que momento de nossas vidas estamos e se estamos andando no fruto do Espírito ou nas obras da carne. Então Paulo apresenta esses 9 atributos do fruto do Espírito aqui, e eu quero pensar neles da seguinte forma. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Quero dividir isso no seguinte ponto. A primeira característica, ou as 3 primeiras características do fruto do Espírito, são aquelas que nos fazem levar as nossas mentes a se tornar mais parecida com o próprio Deus. Tá? É imitar a Deus em sua capacidade de amar, de provocar a alegria e de gerar a paz. Então, primeira coisa que eu aprendo com o fruto do Espírito é que minha mente tem que estar voltada para a mente de Deus, produzindo amor, produzindo alegria, produzindo a paz. Esses 3 primeiros são talvez, e há teólogos que defendem, inclusive, que o fruto do Espírito é o amor e que se desdobra nos outros 8. Há teólogos que dizem que o fruto do Espírito são esses 3 primeiros e que se desdobra nos outros 3. Mas eu prefiro adotar a linha aqui de que
o fruto do Espírito é o cristão renascido. O fruto do Espírito é o cristão transformado, que traz em si essas 9 características. A primeira delas, esse cara produz amor. Produz amor. Ele ama. E aqui, gente, é engraçado, porque eu quando recém-convertido, tive uma dificuldade muito grande de entender que o amor é uma decisão. Eu confundia o amor e pensava que o amor era um sentimento. E achava que o amor era uma coisa assim, que eu sentia. Talvez confundindo com paixão, ou confundindo com outro sentimento de apreço qualquer. Mas a Bíblia me ensina que amar é decidir amar, é fazer isso toda hora. Amor é uma ação consciente de quem decide amar uma pessoa apesar de todos os seus defeitos, apesar de todos os seus erros, apesar de todas as suas fraquezas. E essa é a primeira grande característica do cristão: amar. Amar incondicionalmente. Ainda mais aqui, que Paulo usa a palavra ágape, que nas Bíblias mais antigas era traduzido por caridade. E caridade, hoje a gente pensa que caridade, no vocabulário de hoje, no vocabulário corrente, caridade é quando você dá alguma coisa a um pobre, necessitado, a alguém que precisa mais do que você vai lá e dá e fez uma caridade. Na realidade, o sentido de caridade na língua portuguesa antiga era amar sem olhar a quem. Isso era caridade. Era amar indistintamente as pessoas. E é esse tipo de interpretação que Paulo está querendo que seja dada aqui quando ele usa a palavra ágape. Amar como Deus ama, amar intencionalmente. O cristão tem que ter a característica, como sua característica primordial, a capacidade de amar. Essa capacidade de amar gera todas as outras, eu concordo, mas ela se reflete principalmente nas duas seguintes: quem ama traz alegria. Alegria. Cara, eu não sei se vocês já trabalharam com gente que só faz resmungar. Rapaz, eu trabalhei com uma mulher, quando eu trabalhava lá no centro administrativo. Rapaz, era aquele negócio que eu já ia, quando eu pensava em me sentar ali de lado daquela mulher, já me dava agonia. Não era por nada assim, ela nunca fez nada contra mim, mas é que essa mulher reclamava tanto, mas reclamava tanto que eu saía triste de lá, eu não conseguia, era o dia todo assim aquele negócio. A mulher reclamava: essa porcaria desse grampeador, aí, olha, não presta, não está vendo que não presta, olha, pá. Não, eu já vi, tá, mas olha, não presta não, que é isso, esse computador velho, e não sei o que. Meu amigo, pelo amor de Deus, pense em outra coisa. E aí, eu digo: rapaz, tem gente que tem capacidade, ela não precisa fazer o mal não a outra pessoa, é porque ela é assim, sabe, Darth Vader, assim, aquela coisa de, parece que só a presença dela, assim, já, meu amigo, eu dizia: homem, vá para lá, pelo amor de Deus. Tinha hora que eu pedia para ir trabalhar na mesa dos colegas, distante assim, porque não dava. O cristão autêntico tem que produzir algo diferente nas pessoas, sabe? Um dos textos mais lindos que eu acho de Atos dos Apóstolos está em Atos 2, de 42 a 47, principalmente no finalzinho, quando disse que muitos iam sendo acrescentados à igreja do Senhor, sabe? Aquela igreja que se formou em Atos dos Apóstolos era formada por cristãos tão cativantes que as pessoas olhavam e diziam: poxa, eu quero ser como aquele povo, eu quero ser parte daquilo ali. Era como o que a gente chama de evangelismo centrípeto, né? Aquele que puxa para dentro, que faz o trabalho
Contrário de uma máquina de lavar roupa, né? A máquina de lavar roupa vai jogando a roupa assim para as paredes, para fora, que é a centrífuga. O trabalho centrípeto é para dentro, é como se puxasse todo mundo para dentro. Mas puxa pela alegria, puxa pelo testemunho, puxa pela vida que vale a pena. Eu me lembro do testemunho de uma pessoa que eu colaborei por alguns anos na missão, quando eu colaborava com a obra de missões mundiais, e tinha um missionário árabe, chamado Miguel Zucker, que ele, contando como ele se converteu, ele disse que veio para a Argentina, ele veio para a Argentina para seduzir jovens para participar do Hamas, para explodir ônibus, etc., lá no Oriente. E aí, ele passou na frente de uma igreja do Betel. Aí quando eu vi o nome Betel, disse, tem judeu aqui, eu vou ver logo, porque de repente eu já boto fogo nesse negócio. E aí entrou todo desconfiado ali, mas disse que viu uma alegria tão grande dentro daquela igreja, mas disse que era uma alegria tão grande que o contagiou. Ele disse que tinha 34 anos de idade, nunca tinha rido, foi treinado para nunca sorrir. E ele viu homens sorrindo, pulando de alegria, e ficou extasiado, e viu o pastor pregando, vibrante e tal, e alegre, e disse, eu quero fazer parte desse negócio, e chamou um rapaz e disse, como é que eu faço parte disso aqui? E o rapaz disse, o primeiro passo é ler esse livro, apontou a Bíblia, ele fez, eu não sei ler na sua língua, me ensine, leia para mim. O safado cobrou $100 para ler Atos dos Apóstolos para ele, mas leu, e ele se converteu por causa da alegria da igreja. O cristianismo tem que ser contagiante, o cristianismo tem que ser feito gripe, meu amigo, pegar no ar, sabe? Pegar pelo vento. O cristianismo tem que ganhar as pessoas pela alegria. Meu amigo, quem gosta... Às vezes a gente está de lado de pessoas tristes por necessidade. Claro, a pessoa está passando a tristeza, você vai lá dar uma força. Mas até para dar uma força, você tem que mostrar algum tipo de alegria, algum tipo de esperança. Então, meu irmão, se você não é desse tipo que contagia, comece a se olhar e pedir a Deus que lhe dê a capacidade de contagiar com a alegria do amor de Deus. A terceira coisa que diz aqui, a terceira característica do fruto do Espírito é a paz. Essa aqui acho que nem precisa falar, né? Essa aqui, cara, tem gente que gosta de tirar a paz dos outros, que gosta de perturbar. Sabe, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu de vez em quando passo. Eu estou estudando, assim, principalmente na universidade, quando não tem ar-condicionado, essas coisas. Aí estou assim, aí vem uma mosca, aí pisa aqui, aí eu afasto. Aí a bicha volta, pum, no mesmo lugar. Aí você afasta. E é 10, 15 vezes aquela mosca no mesmo canto, aí dá logo vontade de matar, né? Aí eu tenho nojo de matar a mosca. Mas, meu amigo, eu sei que tem gente que parece essa mosca encruada, perturbando a vida dos outros. Tem gente que se digna a sair de sua casa para ir perturbar a vida dos outros, a vida alheia. Tem gente que tira a paz dentro de sua casa, que reclama, que briga, que não se contenta, que não quer ser vencido, aliás, que acha que a vida é uma história de ganhar e perder, e não é isso. O cidadão da paz é aquele que eu vi uma crônica muito linda, acho que era eu não lembro o nome do autor aqui, mas um cara famoso, e ele dizia assim, que o cidadão da paz é o que joga frescobol. E ele fez uma comparação muito linda entre quem joga tênis e quem joga frescobol. Ele diz assim, olha, numa partida de tênis, tem dois caras, um do lado, outro do outro, tem duas raquetes e uma bolinha, e um jogando para o outro errar. Uma lapada, o mais difícil possível para o outro errar do outro lado. O objetivo do tênis é fazer seu companheiro errar. No frescobol, não.
No frescobol a brincadeira é o contrário. Eu vou jogar e fazer de tudo para o meu companheiro acertar. E quando ele errar, eu vou tentar consertar a bola errada que ele deu e voltar do melhor jeito possível para ele acertar. E ele vai fazer a mesma coisa por mim. Quando eu errar, ele vai dar uma raquetada do melhor jeito possível para eu acertar. E ele diz assim: isso é produzir paz. É quando você age de tal maneira que você tenta corrigir o erro do outro para que ele acerte. E não para você olhar para a cara do sujeito e dizer: está vendo? Eu não lhe disse? Você está errado. Rapaz, é impressionante. Essa semana houve um caso na universidade de um professor que cometeu a falha de chamar um palavrão dentro da sala de aula. Mas não chamou um palavrão com uma pessoa assim. Chamou um palavrão. E aí, o aluno na aula seguinte levantou-se e chamou um monte de palavrão com ele. Direto, apontando para ele, e disse: e agora, como é que você se sente? Cara, não seria tão mais bonito ele chegar num canto e dizer: professor, eu acho que o senhor errou. Vamos evitar essa história de chamar um palavrão dentro da sala. Isso é produzir paz. Não há vingança, não esse desejo de descontar, de fazer o outro sofrer. Como é que você se sente agora? Você me machucou, agora eu estou lhe pisando. Como é que você se sente agora? Que é isso? Definitivamente essa não é a cara do cristão. Definitivamente não é. Eu já confessei muitas vezes aqui e confesso de novo meu problema no trânsito. Me irrita demais. Mas o que mais me irrita no trânsito é um senso de justiça. Eu me irrito não é com aquele cara que passou à minha frente. Se ele não me colocar em perigo, não me irrita, não. Agora, me irrita com aquele cara que vai em alta velocidade passando no acostamento. Me irrita aquele cara que coloca o carro no lugar do idoso, do deficiente físico. Me irrita aquele cara que passa o sinal vermelho. Me irrita aquele cara que faz a contravenção. E eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. Eu já olhei várias vezes para caras fazendo isso no trânsito e disse: tomara que morra. Sério, é ridículo isso. Mas eu disse várias vezes. Disse várias vezes e confesso aqui porque preciso confessar. Isso não é produzir paz. Isso não é demonstrar amor. Isso não é trazer alegria. Isso não é ser cristão. Claro que o fato de errar não me diz: agora, pastor, você não é mais cristão. Não, não se trata disso. Se trata que em alguns momentos eu perdi a minha luta contra a carne. E em alguns momentos da nossa vida, todos nós perdemos as nossas lutas contra a carne. E aqui em cima não tem ninguém diferente de vocês. Tem um pecador falando para vocês. E esse pecador aqui, em alguns momentos de sua vida, perde a luta contra a carne. Mas o que vale é a gente continuar em busca do fruto do Espírito. Por isso, a primeira lição que eu tiro é que nossas mentes devem estar focadas, buscando a imitação do Senhor Jesus, a imitação do nosso Deus. É esse a primeira fase da obra do Espírito na nossa vida, nos tornar imitadores de Deus, pelo amor, pela alegria e pela paz. A segunda parte, os 3 próximos, me ensinam uma outra coisa, igualmente profunda: paciência, amabilidade e bondade. Aqui ele me ensina que a minha mente deve estar também profundamente voltada para o outro. Se inicialmente minha mente tem que estar voltada para Deus, agora
O fruto do Espírito me mostra que eu, como cristão, devo estar profundamente voltado para o outro. Paciência, eita, paciência. Paciência, amabilidade e bondade. Paciência, amabilidade e bondade. Sabe, meus queridos, aqui tem 3 efeitos da obra do Espírito em nossas vidas nas relações com os outros. A paciência talvez seja o principal deles. Quantas vezes nós agimos com absoluta impaciência com as pessoas ao nosso lado, e por isso mesmo nós pecamos ou fazemos o outro pecar, ou machucamos as pessoas com a nossa impaciência. A forma ríspida de responder dentro do casamento, parece que, eu me lembro aqui do pastor Brito, pastor lá da primeira, ele brincava dizendo que dentro do casamento os bichos vão crescendo, né? Começa com meu gatinho, minha coelhinha, seu jumento, sua égua, né? E os bichos vão crescendo com o tempo. E aqui, meus queridos, eu peço encarecidamente a vocês que são cristãos genuínos, não deixem os bichos crescerem. Não deixem esses bichos crescerem. Sejamos pacientes, porque a paciência é a virtude do Espírito. Paciência é característica plena e absoluta daquele que é tomado e que anda no Espírito Santo. Sabe, dentro do meu casamento, eu e Maíra aprendemos a lutar muito contra isso. Ela é mais dada a respostas ríspidas. E eu sou muito, lá no sertão a gente diz azogado, né? Acaba azogado, aquele cara que reage, bruto, né? E aí eu disse, olha, eu não quero isso para a minha vida. Não quero isso para a minha vida. Eu não quero tratar minha esposa com impaciência, e a impaciência dela não justifica a minha impaciência. Então eu comecei a agir diferente. Toda vez que ela me respondia assim com certa rispidez, eu brincava, precisa disso? Ou às vezes, quando ela é mais dura, amor, se eu lhe tratar da mesma forma como você está me tratando, para onde é que nós vamos? É claro que meu casamento não é um casamento perfeito. É claro que nós temos as nossas discussões, é claro que nós temos as nossas falhas, é claro que tudo isso acontece no meu casamento. Mas eu digo uma coisa a vocês, o problema da paciência entre nós dois, graças a Deus, está amplamente resolvido, pelo simples fato de que nós decidimos que ia ser desse jeito. Não é que eu não perca a paciência ou que ela não perde a paciência. É que graças a Deus, até agora, por intervenção e obra plena do Espírito Santo, normalmente quando eu perco, ela se segura. E quando ela perde a paciência, eu que me seguro. Porque é intencional. Porque nós decidimos que a impaciência não seria um problema para o nosso casamento. Não pode ser um problema para seu relacionamento com seus filhos, não pode ser um problema para o relacionamento com o seu colega de trabalho, sabe, com a minha colega que o grampeador não prestava, batia o grampeador o dia todinho, mas reclamava a mulher. Eu digo, Senhor, me dá paciência, e parece que quanto mais paciência eu pedia, mais Deus me dava aquelas pancadas do grampeador. Mas olha, mas não é assim não, viu gente? Tem gente que diz que quando você pede paciência, Deus lhe dá tormenta. Não, quando você pede paciência, Deus lhe dá paciência. Certo? Deus não é aquele gênio da lâmpada do Guaraná Antártica que pedia, o moleque chegava, esfregava a lâmpada, aparecia o gênio. Gênio, eu quero uma mulher que me ame para sempre, seja compreensiva, que seja tudo o que eu sonhei, aí puf,
Minha mãe não, gênio. Estava falando de uma mulher para mim, né? Deus não é isso. Deus lhe dá o que você pede, o que você precisa. Então peça paciência a Deus e construa a paciência dentro do seu lar. Construa, porque o fruto do Espírito me ensina a olhar para o outro, a perdoá-lo, a amá-lo. A segunda questão é a amabilidade. Paciência e amabilidade. E amabilidade, meu amigo, é você demonstrar amor. Amabilidade é você expressar o seu amor. E vou dizer uma coisa, meu amigo, minha amiguinha, amor tem que ser comunicado. Não dá para você amar calado, não dá para você amar sem demonstrar, não existe isso. Para que a pessoa que está ao seu lado se sinta amada, você tem que mostrar que ama. Agora vai um beliscão aqui nas mulheres. Mulher tem um negócio muito engraçado. Ela faz tudo para ela e ela diz, fez só para me agradar. Mas rapaz, isso me deixa doido. Tá, isso aí é uma coisa que eu ainda não adquiri muita paciência. Fez só para me agradar. Foi, meu amor, foi só para lhe agradar, porque se não fosse para lhe agradar, eu não teria feito. Eu fiz porque lhe amo. Foi só para lhe agradar mesmo. E é assim, gente, que tem que ser. A amabilidade tem que ser também intencional. Eu tenho que fazer as coisas para que minha esposa saiba todo santo dia que eu a amo. E não basta só dizer, meu amor, eu te amo, não. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Tem que ser muito mais do que isso, para que ela entenda que eu a amo. E ela tem que fazer o mesmo por mim? Tem, mas é problema dela. O meu problema com Deus é o meu. Quem tem que fazer sou eu. Ela, graças a Deus, faz, mas se ela decidir não fazer um dia, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Espero no Senhor. Mas sabe, amor tem que ser intencional. Você tem que demonstrar a seu filho que o ama, a seu pai que o ama. Você tem que demonstrar às pessoas que ama. Ainda que isso não requeira palavras, mas você tem que mostrar. Esse é traço do cristianismo, a amabilidade. Mostrar como o amor ultrapassa os limites de todas as coisas. E a bondade. Cristão que não é bom é esquisito. A bondade, eu poderia passar a noite toda falando sobre o que significa bondade aqui, mas quero ser breve. Sabe, a bondade que ele fala aqui não é nada que nos cause mérito. A bondade que ele fala aqui é efeito do mérito de Cristo em nossas vidas. Não é porque somos bons que somos salvos, mas é porque somos salvos que somos bons. E ser bom aqui significa ter a ousadia, a coragem de fazer de fato o bem às outras pessoas. E às vezes esse bem significa fazer coisas difíceis por outras pessoas. Você pode ser bom ajudando, por exemplo, financeiramente uma pessoa. E você pode ser bom também cortando essa ajuda. Fazendo aquilo que é necessário para outra pessoa. Mas uma coisa sobre bondade precisa ser entendida. A bondade não requer reciprocidade. Ser bom para alguém não quer dizer que eu vá cobrar a gratidão dessa pessoa. Não. A bondade a que ele se refere aqui é uma característica do cristão. E essa característica do cristão diz
que a bondade não exige reciprocidade. Eu vou ser bom com as pessoas simplesmente porque eu recebi gratuitamente de Deus toda a bondade, para que eu fosse o seu imitador e também agisse com bondade com as pessoas. Paciência, amabilidade e bondade são as características dos cristãos na relação com o próximo. Amor, alegria e paz são as características do cristão na relação com Deus. E as três últimas são as características do cristão na relação consigo mesmo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade a quê, Josemar? Fiel a si mesmo, exatamente. Fiel a si mesmo. Algumas pessoas não compreendem o significado de ser fiel a si mesmo. Mas ser fiel a si mesmo significa ser coerente com aquilo que você deseja, com aquilo que você crê, com aquilo que você almeja para a sua vida. Uma vez eu fui atender um cliente lá em Campina Grande, na época que eu tinha uma empresa de desenvolvimento de software. E aí, a gente saiu para almoçar e esse cara só falava em pegar mulher. Só falava safadeza dentro do carro. Estava eu, ele e dois funcionários dele. E eu vendo a aliança no dedo dele, a aliança de noivo. E ele, não, porque eu vou encontrar com aquela fulana e não sei o que. Eu olhando para ele, eu digo, rapaz, tu não é noivo? Eu sei que tu é crente, mas não venha com esse papo de fidelidade não, porque isso é coisa antiga. Eu digo, tu já disseste isso à tua noiva? Não, né? Tá. Se é para ser infiel, é infiel, né? Sim, e ela? É antigo para ela também? Ela pode pegar os caras também? Não. Aí começou a gaguejar, se perdeu e mudou de assunto. A gente tem a impressão que infidelidade é isso, mas esse cara estava sendo infiel a ele mesmo. Infiel a ele mesmo é fazer aquilo que ele não acredita ser justo. Ele sabe que o que ele estava fazendo não era justo, mas assim mesmo estava fazendo. Ser fiel a você mesmo, meu amigo, é fazer aquilo que é certo por uma simples razão, porque é certo. Ser fiel a você mesmo é não se permitir dominar pelas coisas erradas e aparentemente boas de sua vida. Então, meu amigo, na minha época, quando eu era moleque, adolescente, que começou a despertar a minha sexualidade, eu queria ir olhar a revista pornográfica, eu passava 1 hora circulando o fiteiro para ver se o cara tinha cara de quem ia vender revista pornográfica para um adolescente. E às vezes eu chegava e o cara dizia, para você eu não vendo não, e às vezes chegava e vendia. Mas era uma luta aquele negócio. E eu me escondia de todo mundo para ninguém perceber. Mas hoje eu posso entrar na intimidade do meu quarto ou do meu escritório e acessar mais pornografia do que eu já vi em toda a minha vida. Não só com fotos, mas com filmes e com escambau. Isso é ser infiel a mim mesmo. Porque ninguém está olhando. Mas eu estou me desrespeitando enquanto ser humano. Eu sou infiel a mim mesmo quando sou capaz de esconder os meus erros, mas não sou capaz de abandoná-los. Sei que estou errado, mas não deixo de caminhar apegado naquele pecadinho de estimação. Fidelidade a si mesmo é entender que Deus não para de nos olhar.
Agora, Deus não é um vigia que está ali olhando para querer lhe punir. Deus nos sonda, como diz o salmista no Salmo 139, para que Ele seja capaz de dizer, como Davi disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e mostra-me o caminho da eternidade. Esse é o passo da fidelidade. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e mostra-me o caminho da eternidade. A segunda característica que ele coloca aqui na relação consigo mesmo é a mansidão. A mansidão é a capacidade de não se abalar com o erro alheio, não se abalar como eu me abalo no trânsito, não fazer sua própria justiça. A mansidão é ser imitador de Cristo naquilo que lhe é mais peculiar, na sua capacidade de não se alterar por dentro. Aliás, uma irmã aqui da igreja, que faz até parte do louvor, a Lilian Pasqualini, escreveu um livro chamado Coisas de Mulherzinha. E eu um dia folheando esse livro, por curiosidade, eu digo, rapaz, Coisas de Mulherzinha deve ser interessante para um homem ler, né? Mas um livro muito legal, ela conta coisas da vida. E uma das coisas, um dos trechos que ela colocou lá, nessa folheada que eu dei, ela falava que ela queria ser mansa não só por fora. E ela conta um episódio que houve num avião, que o cara a irritou e ela conseguiu responder com educação, mas que ela passou uns 20 minutos se tremendo por dentro. E ela dizia assim: Deus, eu queria ser mansa, não só por fora, mas por dentro também. Eu queria não me abalar com as coisas que os outros fazem contra mim. Eu queria conseguir suplantar essas coisas sem criar dentro de mim um ódio, uma vontade de esganar, de matar, de pular em cima. Eu queria, que as coisas não me abalassem por dentro. A mansidão, como sentimento interior, é pelo menos o desejo de se acalmar quando o mundo de fora lhe provoca ira. É pelo menos a luta de você abençoar. Eu me lembro que uma vez eu ia com uma amiga minha no carro e passou um cara feito um doido, ultrapassou, aí eu, como é que o cara faz isso, não sei o quê, aí a menina fez, ore por ele, eu digo, ora você, que agora eu estou xingando. Ora, tem hora que as coisas nos irritam, mas o que ele nos ensina aqui é que o cristão deve buscar essa mansidão dentro do seu coração, e não somente por fora, numa relação consigo mesmo, de dizer, eu não vou me abalar. E finalmente, a última característica é o domínio próprio. O domínio próprio é talvez a característica mais difícil, né, para se exercer no dia a dia. Porque o domínio próprio não diz respeito apenas à ira, mas diz respeito a tantas outras coisas. Por exemplo, consumismo. Tem gente que só se sente bem consumindo. Tem gente que não pode entrar num shopping e não sair pelo menos com uma bolsinha. Domínio próprio é não me sucumbir às minhas fraquezas. Domínio próprio, eu estou usando o exemplo do consumismo aqui, porque infelizmente é muito comum. Pessoas que não conseguem gastar, por exemplo, dentro do seu salário. O cara ganha R$3.000, ele gasta 4. Se ele ganhar 5, ele gasta 8. Se ele ganhar 15, ele gasta 20. Eu conheço muitas pessoas assim,
colegas meus de trabalho, pessoas altamente inteligentes, mas não têm domínio próprio sobre as suas finanças. Conheço pessoas que não têm domínio próprio sobre a alimentação, não conseguem comer apenas para se satisfazer. Conheço pessoas que não têm domínio próprio sobre muitas coisas diferentes. E talvez o domínio próprio seja uma das maiores características da liberdade. É aquela característica que lhe coloca e lhe faz discernir sobre aquilo que você ainda vai fazer. Eu me lembro que eu aprendi uma lição na escola bíblica, ainda recém-convertido. E o meu professor dizia assim: existe uma fase da vida em que você faz as bobagens e depois diz assim, uma fase da vida do cristão convertido, né? Faz a bobagem e depois diz: eu não devia ter feito isso. O Espírito, você só ouve a voz do Espírito depois de fazer. Eu não devia ter feito isso. Depois há uma outra fase da vida, quando você amadurece mais um pouco, aí você está fazendo e dizendo: eu não devia estar fazendo isso. Eu devia estar gastando meu tempo ou meu dinheiro com coisas melhores. Eu não devia estar fazendo isso. Eu não devia estar agindo dessa maneira. Mas quando você tem o domínio próprio, você chega na terceira fase da vida. Quando você pensa em errar e diz: eu não vou fazer isso. De todas as características do fruto do Espírito, talvez essa seja uma das mais difíceis. Mas ela também para mim é a mais linda, porque é a que menos depende de você. O fruto do Espírito, como eu disse no começo, não é a sua ação, mas é a ação do Espírito em você. E pastor, como é que eu faço então? Entregue-se. Apenas entregue-se. E deixe o Espírito tomar o lugar que é devido na sua vida. Apenas olhe e reflita sobre essas 9 características e comece a orar e colocar-se na mão de Deus e dizer: Senhor, eu preciso que a minha paciência seja melhorada, que o meu domínio próprio seja melhorado, que a minha amabilidade seja melhorada, que todo o 9 seja melhorado. Eu preciso. Gaste tempo com Deus. E aí, meus queridos, eu vou dizer uma coisa: se nós não gastamos tempo com Deus, nós não podemos conhecer a Deus. Nós saímos correndo de casa todos os dias para não chegar atrasado nos lugares. Nós fazemos muitas coisas e nos queixamos de não ter tempo. Mas talvez o que não façamos é dar a prioridade necessária. Invista seu tempo em Deus, para que o Espírito frutifique na sua vida e para que todas as características do fruto do Espírito floresçam através de você. É necessário investir na relação com Deus. Tão necessário quanto qualquer outra coisa. Aliás, é muito mais necessário do que qualquer outra coisa. Se há uma coisa que eu queria que você refletisse hoje, a partir dessa pregação,
é o quanto você tem investido para que o fruto do Espírito floresça na sua vida. O quanto você tem regado a semente do Espírito. O quanto você tem dedicado a Deus para que Ele floresça na sua vida. Não é sentimento de culpa que eu busco com essa reflexão. Não é sentimento de dor. É apenas um sentimento de localização. Onde eu estou e onde o meu Deus está. Onde eu estou e onde eu deveria estar. Não tem nada que nós possamos fazer quanto ao nosso passado, mas nós podemos mudar daqui para frente. E o Senhor não vai fazer conta do que passou, vai fazer conta do que estamos construindo agora. Construa a sua relação com Deus, com o Espírito, e permita-o frutificar. Permita que cada uma dessas características brote ao seu redor, para que você possa dizer como Paulo disse um dia: eu sou imitador de Cristo, porque germinou em mim a semente do Espírito Santo. Deixa ela germinar em você.